Vamos avançar na nossa matéria de análise do livro de Abacuque e nessa aula nós vamos estudar, ou vamos começar o capítulo 2 do livro de Abacuque, versículos de 1 a 5. Mas antes disso, vamos nos lembrar aqui o que nós já vimos até agora. Nós já vimos a introdução do livro. O profeta Abacuque nos avisa que o seu livro é uma sentença que é emitida por Deus, tanto sobre o seu povo como principalmente sobre a Babilônia. E o livro ele é basicamente estruturado em torno de duas perguntas de Abacuque. A primeira pergunta, Abacuque fala a respeito, ou pergunta a Deus a respeito da maldade do seu próprio povo, de Judá. Então, ele está sem entender como é que Deus estava permitindo que o seu povo vivesse em tamanha violência, em tamanha perversão moral. A resposta de Deus foi que Deus estava levantando um outro povo para punir os judeus, para disciplinar o seu povo, para disciplinar Judá. E este povo que Deus estava levantando era os caldeus, era a Babilônia, ok? Então, o primeiro questionamento do profeta é, como eu já expliquei a vocês, uma versão do problema do mal, onde ele está perguntando para Deus por que sendo ele tão justo e bom, por que ele permitia que a injustiça prevalecesse no meio do seu povo? E a resposta de Deus é que ele iria levantar uma outra nação, também injusta, para punir o seu povo. E essa resposta de Deus suscita um segundo questionamento por parte do profeta Abacuque. Esse questionamento é narrado, é descrito no capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 5, onde você tem ali no capítulo 2, de 1 a 5, a resposta de Deus ao questionamento do profeta. E basicamente, a questão do profeta Abacuque é como é que um Deus que é eterno, que é o Senhor, que é a rocha de Israel, que é tão puro de olhos, pode continuar permitindo a maldade? Como é que Deus lida com a maldade do seu povo utilizando a maldade de um outro povo? Então lembre-se daquela palavrinha-chave usada por Abacuque, que é a palavrinha ver, contemplar ou tolerar, traduzido também como tolerar. Então qual é o dilema de Abacuque? Deus é alguém que não tolera o pecado. Então Abacuque tem isso bem firme na sua teologia. Então ele pergunta para Deus, com base no fato de que Deus não tolera o pecado, e Deus está usando a Babilônia para lidar com o pecado de Israel, Deus está usando um povo ainda mais injusto para punir um povo injusto, isso não significa dizer que Deus está então tolerando o pecado da Babilônia? Então esse é o questionamento do profeta. Lembre-se que eu expliquei a vocês que Abacuque ele começa a sua pergunta enfatizando as verdades teológicas nas quais ele é bem convicto, ok? Então ele começa afirmando suas convicções teológicas para mostrar que a sua dúvida ela é oriunda do seguinte fato: a sua teologia não está se encaixando na sua experiência. Na sua teologia, ele sabe que Deus é justo, muito puro de olhos, completamente puro de olhos e não tolera o mal. E na sua experiência, na sua resposta que ele acabou de ouvir de Deus, Deus parece estar tolerando a Babilônia, assim como estava tolerando Israel. Então ele pede uma explicação a Deus. Eu também disse a vocês que é importante que a gente entenda que Abacuque não está sendo arrogante na sua pergunta.
A sua pergunta, a sua queixa, ela é como um aluno que questiona o professor. Quando o aluno questiona o professor, ele não está fazendo isso por arrogância, ou questionando o conhecimento do seu professor. Ele está fazendo isso para entender melhor. Então esse é o propósito de Abacuque. Ele está tentando entender melhor a resposta que Deus havia acabado de dar, ok? Então nessa aula nós vamos entrar no capítulo 2 e ver a primeira parte da resposta de Deus. Isso porque o capítulo 2, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, que vai dos versículos 1 a 5, correspondem à resposta imediata de Deus. Deus vai explicar a Abacuque que ele vai dar vida ao seu povo e ele vai sim punir a Babilônia. E a segunda parte do capítulo 2 é onde ele enfatiza os ais sobre a Babilônia. É onde ele enfatiza o que Deus vai fazer, a sentença de Deus sobre a Babilônia. Então, agora, nós vamos estudar essa primeira parte, que é a resposta imediata à pergunta de Abacuque, ok? Então, vamos aqui para o versículo 1. Bem, o versículo 1 começa com uma leve introdução ao capítulo 2. Então, o capítulo 1 termina com a pergunta, o questionamento, o porquê de Abacuque. Aqui agora, então, ele vai escrever que vai se colocar em prontidão para receber a resposta de Deus. Ele utiliza aqui dizendo que vai se colocar na sua torre de vigia e sobre a fortaleza. Essas duas expressões, elas são expressões militares, ok? E elas têm uma conotação de alguém que precisa vigiar e prestar bastante atenção. Então, o que o profeta Abacuque está dizendo aqui é que ele vai se colocar em uma posição de ansiedade, uma posição em que ele está ansiosamente esperando ver alguma coisa. Ele está ansiosamente ou com muita atenção, prestando atenção naquilo que Deus vai mostrar para ele. Então, a ideia aqui é que ele quer uma resposta rápida e clara. Então, quando ele usa esses termos militares, ele está dizendo que ele está em prontidão, ele já está pronto para receber a resposta de Deus, ok? E então ele diz que vai vigiar para ver o que Deus me dirá. Note que ele diz aqui que ele vai vigiar para ver o que Deus dirá. E que resposta eu terei da minha queixa? Eu tenho mostrado a vocês que no livro de Abacuque, o verbo ver, ele aparece constantemente. Então, primeiro, Deus estava fazendo Abacuque ver a maldade. Então, Deus chama Abacuque para ver os babilônicos. E depois, então, no capítulo passado, no capítulo final do capítulo 1, é dito lá que Deus é puro de olhos e ele não pode ver o mal. E agora Abacuque está sentado, pronto para ver a resposta de Deus. Então, o verbo ver aqui, ele é um verbo-chave no livro de Abacuque. E, interessantemente, ele está esperando ver mais do que ouvir. Provavelmente aqui você tem uma alusão, certo? Ao que Abacuque quer ver na prática. A ideia é, e lembre-se que o livro de Abacuque é um livro que está relacionando teologia com experiência. A pergunta, os questionamentos de Abacuque são com base
relação da sua teologia com a sua experiência da maldade do mundo. Por isso é que ele usa o verbo ver para saber o que Deus dirá. Então existe uma relação entre aquilo que ele quer ver e aquilo que ele quer aprender teologicamente. Ele quer relacionar a sua experiência com o seu conhecimento teológico, ok? E o final do versículo 1, aqui, irmãos, ele traz um certo debate entre os comentaristas, porque ele tem duas possíveis compreensões. Primeiro, você pode compreender aqui como e que resposta eu darei à minha queixa. Essa seria a ideia. Ao invés de terei, a ideia seria darei. Então, essa primeira possibilidade diz respeito a como Abacuque reagiria à sua própria queixa quando ela fosse respondida. E a segunda possibilidade seria a que resposta eu terei, ou seja, o que Deus me dará, o que Deus fará, qual a resposta Deus dará à sua queixa. Bem, essa segunda possibilidade eu creio que é a mais provável, certo? Eu creio que o contexto é um contexto em que Abacuque está aqui ansioso pela sua resposta. Então ele quer ver o que Deus dirá e ele quer uma resposta à sua queixa, ok? Então o versículo 1 nos descreve aqui o profeta em um certo estado de ansiedade, em um certo estado de inquietação, mas também um certo estado de posição, de prontidão para saber a resposta de Deus. Por isso que o versículo 2 e versículo 3 vão enfatizar aqui a questão da paciência, certo? Então o versículo 2 começa a resposta de Deus. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. A palavra visão aqui, irmãos, ela poderia ser traduzida também por revelação, ok? Então a melhor tradução, na verdade, aqui seria a revelação. Deus estava prestes a revelar a sua resposta ou o que ele faria com os babilônicos para Abacuque, ok? Então, o que Deus está dizendo aqui é que ele escrevesse a revelação do seu plano, ok, irmãos? Então, não é que ele deveria escrever essa resposta. Não, escreve a visão, é a visão do seu plano. Como é que a gente sabe disso? Por causa do versículo 3, que diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Então, o que Deus está dizendo aqui, em resposta ao questionamento de Abacuque, é que ele tem um plano. Então, Deus está dizendo para Abacuque que a resposta para o seu questionamento, para o problema do mal proposto por Abacuque, é o plano de Deus. Deixe-me explicar isso a vocês. A pergunta de Abacuque foi: estaria Deus, que é puro de olhos e não pode tolerar o pecado, tolerando o pecado da Babilônia? Como é que Deus pode, sendo justo, permitir a injustiça? A resposta de Deus é: eu tenho um plano. Deus tem um plano para permitir a maldade. E ele quer então que Abacuque escrevesse ou registrasse aquele plano. Ok? Então, que ele
gravasse sobre tábuas, e aqui as tábuas eram uma espécie de gesso, ok? Ou de barro, eram feitas de barro, para que fossem registradas e ficassem gravadas ali. Então Deus está dizendo, eu tenho um plano e eu quero que você registre o meu plano com tudo isso. Para que Deus quer que ele registre? Ele responde aqui para que possa ler até quem passa correndo. Essa tradução da Revista Atualizada, irmãos, ela é uma tradução que perde um pouco o sentido do que o autor está querendo passar. A ideia que o autor está querendo passar é de alguém que vai ler e então correr, ok? Então essa é a ideia. Deus está querendo registrar o seu plano. Então ele quer que aquilo fique registrado para que quem possa ler corra para anunciar. É essa a ideia aqui do versículo 2, certo? Então, a resposta de Deus aqui para Abacuque é que ele escrevesse e deixasse gravado para que fosse divulgado no meio do povo que a invasão que ele estava promovendo pela Babilônia faria parte de um plano maior da parte de Deus. E então o versículo 3 nos avisa que este plano, ou aqui sendo chamado de visão, certo? Ele ainda estaria para se cumprir no tempo determinado. Então, a chegada dos babilônicos, isso iria começar o cumprimento de um plano da parte de Deus. E esse plano, ele se apressa para o fim e não falhará. Então Deus está dizendo aqui para Abacuque que a invasão dos babilônicos faria parte do seu plano, mas que o plano de Deus estaria para começar a se cumprir, ok? E que este plano envolveria a invasão dos babilônicos. Eu vou explicar já para vocês por que este plano não é a invasão dos babilônicos, ok? Mas este plano inclui a invasão da Babilônia. E então Deus termina aqui o versículo 3 chamando o profeta para esperar, ok? Então, para que ele tivesse esperança. Este plano, portanto, é um plano de esperança, é um plano de salvação, ok, irmãos? Então, por isso que não pode ser aqui a invasão babilônica. Deus está dizendo, em resposta ao questionamento de Abacuque, que ele sim tinha um plano de salvação por meio do juízo trazido pelos babilônicos, e que Abacuque deveria esperar, porque este plano não tardaria e ele certamente viria, ok? Então seria um plano que iria envolver a invasão babilônica, mas que isso não tardaria e que certamente este plano iria ser realizado. O versículo 4, então, irmãos, nos explica que plano é este. E o plano de Deus, ele envolve, vou colocar aqui, o juízo e salvação. Note que as duas ideias estão aqui no versículo 4. Ele fala do soberbo e também do justo. Então você tem soberbos e justos. O justo, ele viveria. E a alma, então, por contraste do soberbo, ele morreria. Então Deus tem um plano de morte para o injusto
e de salvação para o justo. O plano de Deus era que por meio daquela invasão babilônica, a maldade ela fosse vencida e a salvação ela fosse trazida. Nós já vimos que na própria pergunta de Abacuque é dito lá que Deus estava levantando os babilônicos para corrigir, para disciplinar a maldade do povo de Israel. Não para destruir a nação, mas para disciplinar. E de fato, irmãos, depois que o povo de Israel saiu da Babilônia e retornou à nação, ela não se tornou mais uma nação idólatra, uma nação violenta. Ela se tornou sim uma nação fria diante de Deus, mas Deus ainda mandou o Messias para aquele povo. Então, aquele pecado que deveria ser tratado com a invasão babilônica, Deus de fato tratou. E Deus iria tratar também o pecado da Babilônia, mas ele iria trazer salvação para o seu povo. Por meio daquilo tudo, por meio do uso da Babilônia para punir Israel, Deus iria trazer também salvação. Haveria juízo, mas haveria um plano de salvação. E é muito importante, irmãos, que a gente tenha em mente que este versículo 4, certo? Ele tem uma perspectiva messiânica. O que é uma perspectiva messiânica? Deus está dizendo, ou por meio de Abacuque, Deus está aqui profetizando que a salvação viria depois do sofrimento e do juízo por meio da Babilônia. Deus iria trazer a vida pela fé. Como é que a gente sabe que esse versículo ele tem uma conotação messiânica? Porque este é um dos versículos que mais é citado no Novo Testamento, irmãos. Ele aparece 3 vezes no Novo Testamento. Ele aparece em Romanos, eu vou anotar aqui, certo? Ele aparece em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Ele aparece também em Gálatas, capítulo 3 e versículo 11. E ele aparece também em Hebreus, capítulo 10, verso 38. E nessas 3 ocorrências, irmãos, a ideia da palavrinha fé é fé na salvação trazida pelo Senhor Jesus Cristo. É fé na nova aliança. Então, o que Abacuque está nos informando aqui é que Deus ainda haveria de trazer salvação para o seu povo. Deus haveria ainda de manter o seu plano salvífico através da aliança. Deus havia feito um pacto com Abraão. E neste pacto com Abraão, ele deu vida a Abraão por causa da sua fé. Deus já havia estabelecido no seu pacto com Abraão que a justiça seria imputada a nós por meio da fé. Então, todo aquele que tivesse a fé de Abraão seria salvo. E então Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, uma aliança no Sinai, onde ele estabeleceu a sua lei como sendo a expressão da fé, a expressão da nossa fidelidade. E o povo então estava em iniquidade. Nós vimos que a lei estava dormente, ela não estava servindo para nada. Então Deus iria mandar juízo para corrigir isso, mas o justo viverá pela sua fé. Deus ainda estava mantendo a sua aliança que foi feita com Abraão. Só que Deus estava apontando para um período superior de fé. Um período em que nós teríamos a verdadeira vida eterna, ok? Então,
o que Deus está dizendo para Abacuque é que haveria de chegar o momento da morte, do juízo por meio dos babilônicos, mas que haveria de chegar, ou Deus estava mantendo ainda o seu plano salvífico, especialmente apontando para o Messias, ok? Então, esse versículo 4, irmãos, eu diria que ele é o versículo central do livro de Abacuque, ok? Por quê? Porque o versículo 4, ele nos explica que, diante de toda a maldade neste mundo, Deus tem um plano. E que o plano de Deus envolve a salvação, ou, na verdade, começando pela condenação daqueles que suas almas não são retas, e pela salvação daqueles que creem. Então Deus tem um plano com tudo isso. Deus permite a maldade no mundo porque Ele tem um plano superior. Ele tem um plano para os que continuam na maldade e tem um plano para os que creem, ok? Então Deus oferece a salvação aos que creem e Deus tem a condenação aos que suas almas não são retas. Essa resposta, irmãos, certamente resolvia o problema de Abacuque, porque Abacuque não estava conseguindo enxergar onde ou o detalhe do plano de Deus com aquela maldade. Para a teologia de Abacuque, era difícil conciliar a existência de um Deus bom com a existência de sofrimento e maldade no mundo. E Deus está adicionando um detalhe para a teologia de Abacuque agora, que Deus pode permitir a continuação do mal se ele tiver um plano. E qual é o plano de Deus? O plano de Deus é vencer a maldade, é trazer justiça contra a maldade e trazer a justiça para os que têm fé. Então, nos que são maus, eles sofrerão a justiça. Deus não os deixará impunes. E para os que têm fé, Deus imputará justiça neles. Então, veja aqui a relação entre a justiça punitiva aos que são injustos e a justiça imputada aos que creem. Por isso que o apóstolo Paulo utiliza pelo menos em 2 momentos para falar sobre isso, que a justificação é dada por fé. Como é que Deus não nos pune, não pune aqueles que creem por causa dos seus pecados? A resposta é porque Deus coloca justiça em nós através da fé, ok? Então é isso que está sendo descrito aqui. Este plano de Deus de não deixar o mal impune e de trazer justiça e justificação para aquele do seu povo que crê e que é fiel a Deus. Por isso que o versículo 5 diz que assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte. Então Deus está dizendo aqui que Ele iria trazer justiça à Babilônia. Então note que ele cita tudo o que foi dito até aqui. Ele fala da arrogância, certo? Aqui ele já tinha falado da soberba. Então ele diz, assim como o vinho engana, assim como o vinho traz uma falsa alegria, assim também a alegria do arrogante, ela não permanece. Fala também da sua ganância. Lembre-se que o seu maior desejo dos babilônicos era a riqueza.
Então ele diz que estes gananciosos, estes que não se fartavam, que tinham a metodologia de levar cativo todos os povos, a Babilônia, ela não permaneceria. Deus iria trazer juízo sobre os incrédulos. Agora, interessantemente, irmãos, que talvez Abacuque não teve acesso à narrativa do livro de Daniel. E no livro de Daniel diz que um desses que creram em Deus foi o próprio Nabucodonosor. Deus trará salvação ao que crê, e Deus trará punição severa ao povo da injustiça. E quando nós continuamos a leitura bíblica, nós vemos que este plano de Deus foi cumprido. Este plano que Deus disse para Abacuque esperar, que não tardaria, ele já foi cumprido. A Babilônia foi severamente destruída pelos persas. Hoje em dia a Babilônia já não existe mais, ela foi varrida da face da terra, certo? E a nação de Israel já recebeu a oferta da vida por meio da fé com a chegada do Messias. Já teve a obra de justiça de Deus que foi feita na cruz do Calvário. Então, deixe-me resumir o que nós aprendemos aqui com estes 5 versículos. Qual é a resposta imediata de Deus para a pergunta de Abacuque? A pergunta de Abacuque é: pode um Deus que é puro de olhos tolerar a maldade? A resposta de Deus é sim, porque eu tenho um plano. E o meu plano é usar essa maldade para juízo e trazer salvação pela fé. Deus quer fazer justiça contra o soberbo, inclusive sobre os babilônios, e trazer a justiça pela fé, trazer o seu povo à fidelidade para com ele. Então, este era o plano de Deus. Então, o problema do mal, irmãos, ele é resolvido na questão do plano. Então, quando você estiver em um debate e então se levantar essa questão do problema do mal, e a questão for levantada da seguinte forma: pode um Deus que é bom e todo-poderoso tolerar a maldade no mundo? A sua resposta pode ser dupla. Em primeiro lugar, você pode explicar que Deus há de fazer justiça. Que isso nós já comentamos, se você tira Deus da jogada, você mantém a existência do mal, mas você não tem justiça. Então a Bíblia diz que Deus há de fazer justiça. E em segundo lugar, que Deus traz salvação. Então o mesmo Deus que permite a maldade no mundo é o mesmo Deus que oferece a salvação por intermédio da fé, ok? Por conta disso, você pode explicar para a pessoa que está contendendo com você que a solução do problema do mal reside no plano de Deus. Deus pode permitir o mal se ele tiver um plano que a sua concretização é o melhor com essa permissão. Então, o ateu ou a pessoa que está questionando você, ela precisa explicar como Deus não poderia ter um plano que permitisse o mal no mundo. E esse é um fardo muito pesado que qualquer pessoa, qualquer ateu, seria capaz de suportar. Porque se Deus tem um plano para a permanência do mal no mundo, então ele pode sim tolerar a existência do mal no mundo. Porém, este plano, ele contém a justiça, Deus há de trazer justiça contra o mal, e ele tem salvação. Deus há de trazer redenção para aqueles
que tem fé, ok? Então é isso, espero que você tenha entendido bem essa resposta de Deus, ela é muito importante para a nossa teologia, ok? Na aula passada, então, a gente avança na nossa análise do capítulo 2. Então, até lá, fiquem com Deus.